ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Contar uma coisa pra vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar bem claro que eu amo o capitalismo é lindo, maravilhoso. Concordo com algumas coisas da escola austríaca, concordo com alguma coisa da escola de Chicago e discordo com algumas coisas das escolas austríaca e de Chicago. E não sou idólatra nem de político A e nem de político B. Aqui é um bate-papo pra gente, com certeza, sair da Matrix e, se for para idolatrar, a gente idolatrar Deus, Jesus e o Bitcoin. No caso, porque com certeza o Bitcoin 0.1 vai revolucionar a vida com a filosofia, quando você entender, estudar o que é o Bitcoin, a filosofia do Bitcoin, como que o Bitcoin, eu não olho como um investimento, eu olho como uma filosofia, um conceito, para a gente dar contra-resposta de todos esses políticos que gastam o nosso dinheiro público, que tem uma máquina infinita de dinheiro público, que gasta sem pensar no amanhã, e quem vai pagar a conta? Cara, não sei. Ele vai pagar a conta jogando truco. Pausa aqui no vídeo e vou pedir para que vocês se inscrevam no canal. Eu vi que muita gente aqui, pelas métricas do canal, que assiste meu conteúdo, não está inscrito no canal. Então, deixa o like, se inscreva no canal e eu vou passar um vídeo aqui para todos aqueles que querem se tornar nômade digital. E a descrição do meu curso se encontra nos comentários, tá? Deus abençoe. A vida nômade passaporte. E se o seu escritório fosse uma praia na Bahia hoje e amanhã uma cafeteria charmosa nas montanhas de Minas? Viver uma vida nômade não é fugir da realidade, é criar uma nova, onde liberdade, descobertas e propósito caminham juntos. Ser nômade é trocar a rotina pela aventura, o tédio pela inspiração e o relógio pela bússola. É conhecer culturas, aprender com o mundo real e descobrir que o essencial cabe numa mochila. Você trabalha de onde quiser, vive com mais leveza e, o mais importante, coleciona experiências em vez de coisas. Não espere pela hora certa. O mundo está aí, cheio de caminhos para quem tem coragem de mudar. A vida nômade é possível e pode ser sua. Liberte-se, conecte-se, viva. Porque assim, cara, qual é o conceito do truco? O truco é quando você duvida da capacidade do seu inimigo, no caso assim. Então, com certeza, cara, o presidente, ele tá trucando, duvidando do poder do nosso inimigo. E a gente sabe, cara, no caso que o nosso inimigo, a luta de tarifas, a gente sabe que ele tem o Brasil tem mais a perder, não é? No caso assim, o Brasil com certeza tem mais a perder, os empresariados do agro. Cara, e eu até me pergunto, cara, no caso assim, na outras eleições, no caso, a gente teve uma grande participação do pessoal do agro que apoiou, né? O ex-presidente. E no caso assim, será que o nosso ilustre presidente, o Lula, ele aprendeu, ele decorou, ele, no caso, sabe do parágrafo 1 até a lei 1, até a 48, as 48 leis do poder? Será que ele decorou esse livro? Porque, cara, esse pessoal do agro, com certeza, determinados setores, como de laranja, café, couro, aço, minério, com certeza, essas pessoas, no caso, vão perder muito. Como que no caso que até mesmo não exportaram, tem muita mercadoria ainda em container, ainda nos portos, né? Para saber como que vai ser essa tarifa, para saber se vai ter uma negociação. No caso, a gente sabe, agora, eu acho que foi hoje de manhã, eu acho que no caso teve um acordo entre a União Europeia, já fez um acordo, já tinha feito um acordo com o Japão, você entendeu? No caso assim, e o Brasil, cara, com certeza, tá faltando poucos dias, com certeza, é de 50 ou até mais 100, 150, a questão da OTAN, como que eu falei no outro vídeo, que no caso aqui é a questão da OTAN, porque o que acontece? O Brasil, a gente precisa muito de fertilizantes, né? No caso, para a gente produzir, comprar sementes do agro, para a questão para aumentar a agricultura, e no caso assim, aqui no Brasil, não tem o tanto, no caso, que a gente precisa, porque, o Brasil é gigantesco. No caso assim, se você for no país afora, você vai ver o tanto de agricultura que a gente tem, que no caso que o Brasil não consegue dar essa demanda de fertilizantes. E a gente está comprando o Brasil, né, da Rússia, e sabendo que a Rússia está com várias sanções, a questão de tudo dessa luta que está acontecendo com a Ucrânia. Então, assim, no caso, estava passando batido, porque até esses tempos, porque não era de interesse dos Estados Unidos. Agora, no caso, com certeza, o olhar, o foco está aqui no Brasil, e no caso, assim, o presidente, ele está trucando, entendeu? Com um pitbull, porque, cara, o Donald Trump, eu já falei, tem que estudar a história, a bibliografia desse cara. Então, assim, cara, ele não tem a perder.
E a gente sabe que dessa carta que ele pediu, alguns requisitos que ele pediu, e com certeza, no caso, ele quer acabar com esse processo do ex-presidente, que no caso que ele fala que é um processo que não é justo, que não é um processo ilegal, e assim, no caso, cara, minha opinião, eu acredito que no caso, repito aqui e falo novamente, cara, o presidente, no caso, o Moraes, cara, os caras, com certeza, sabe, decorado, a 48 leis do poderes. Cara, os caras não vão recuar. Não vão recuar. Você entendeu? No caso assim, os caras vão, no caso até o final. E assim, cara, quem tem a perder é sempre o povo. Porque no caso assim, cara, o outro lado que tá lá, conspirando, que tá lá, influenciando, que tá lá, que quer ver o caos, cara, ele já falou, cara, se o povo tem que pagar, que pague. Então, assim, é fácil, né? Porque quando você tem dinheiro, quando você é milionário, quando você recebeu o Pix infinito, você entendeu? No caso assim, cara, não querem saber a que custo que, no caso, que esse processo ele tem que se encerrar e não quer saber, eles não querem saber o custo que isso tem que ser. Eles não querem saber o custo disso. Sofrer com todas essas tarifas, cara, de 50 já é 50 você já pode ter certeza. Você entendeu? De 50 a 150, no caso assim. E com certeza, no caso, haverá muito desemprego. Com certeza, no caso, haverá muito desemprego. Com certeza, haverá muitas quebradeiras, você entendeu? No caso assim, não é? De algumas empresas, no caso, uma microempresa que não vai conseguir aguentar, você entendeu? E no caso assim, primeiro de início, né? De início, logo, no caso, muitas mercadorias vão permanecer aqui no Brasil, né? Para ser consumida, como suco de laranja, como alguns produtos eletrônicos. Eu acho que não vai ser bom ter um bom senso de mandar para fora, porque a questão do taxada, você entendeu? Então, de início, eles vão com certeza vender aqui, interno, no Brasil, até achar novos parceiros, né, novos países para negociar, para mandar uma alta demanda, no caso, que vai acabar ficando aqui. Cara, eu sei que esse momento, no caso, cara, é um momento delicado, mas não é um momento de, no caso, de levar o Brasil como piada, como brincadeira, né? Como um jogo de bar, como um jogo de boteco, cara, você entendeu? Cara, assim, cara, é tipo brincadeira, cara. No caso, é aquela coisa, né? Que toda vez quando a gente escuta isso, no caso, vem o quê? Cara, que no caso que os caras sempre rotulam a gente, no caso assim, você entendeu? Fora, como que eu falei, no caso, existe algumas pessoas que tá lá fora, no caso, que mora lá fora, que vê a gente brasileira, no caso assim, cara, não com bons olhos, você entendeu? E é triste, porque as pessoas boas, no caso assim, acaba sendo rotulada por tudo isso que acontece no nosso país, cara. No caso assim, você pode ver, como que eu falei de algum canal lá, da família nórdica, o cara tá na Noruega, você entendeu? No caso assim, os caras sempre ficam zombando, aquela coisa de QI 83, porque a gente vem do Brasil. Porque toda vez, eu acho que quando ele vê, tipo, uma pessoa que tá no alto escalão, falando determinados assuntos sérios, mas determinados assuntos que vai mexer com vai mexer com uma nação inteira, vai mexer com o bolso do brasileiro, vai mexer no bolso do empresariado, vai mexer no bolso das famílias, no caso assim, um assunto tão sério, sendo tratado como um dialeto, no caso assim, meio não sério, né, para a ocasião, no caso assim. Então assim, cara, tá chegando, tá se aproximando, dia 1º aí, sexta-feira, você entendeu? No caso, cara, eu acredito que o Trump não vai recuar, você entendeu? No caso, sim, porque alguns senadores foram para lá, né? No caso, aí muitas pessoas, no caso, assim, estão falando que dava para dar um telefonema, dava para fazer qualquer coisa, no caso, assim, né? Dizendo algumas pessoas aí que, no caso, que foi a turismo, o nosso dinheiro infinito, como que eu falei, o Brasil aqui para determinada topo da pirâmide, cara, no caso assim, cara, é maravilhoso o capitalismo, né? No caso, cara, tudo de bom, viagem corporativa, auxílio moradia, auxílio saúde, cara, auxílio combustível, entendeu? Tem dinheiro para tudo, para determinado topo da pirâmide, né? No caso assim. E no caso, para outras pessoas que tá na base, no caso assim, cara, aí no SUS, que você vai ver, no caso assim, né? Que é onde que o bicho pega, no caso. É onde que, no caso, é que a gente vê que existe dois mundos no Brasil, né? No caso assim. E aquela coisa que eu sempre falei, no caso, cara, que eu sempre falei e fico batendo, cara, estuda sobre o Bitcoin, estuda primeiro, entende o conceito, entende a ideologia dos criadores, a pessoa que criou, as pessoas que se reuniram, no caso, para criar esse mecanismo descentralizado, anti-governo, pessoas ditatorial, você entendeu no caso assim? Então, no caso, estuda, no caso, entende a filosofia e não olhe, no caso assim, como um investimento, olhe como uma filosofia, olhe como um conceito, no caso assim, às vezes, cara, para você, para o seu filho, para sua filha, para sua família, você entendeu? No caso assim, como que eu falo para mim mesmo, no caso assim, cara,
Eu, no caso, comprei, no caso, uns 2 anos atrás, você entendeu? No caso, sim, fez uma grande diferença. No caso, como eu já falei no outro vídeo, no caso, eu comprei 2022, 2020, 2024, ali no início de 2024. Cara, fez uma grande diferença. No caso, eu tive que vender para pegar, comprar meu veículo, como pagar algumas contas, algumas coisas, para dar uma melhorada na minha casa, você entendeu? No caso, sim. E no caso, o valor que eu tinha colocado não foi um valor muito alto, foi um valor bom, mas, meu, que fez uma grande diferença, você entendeu? E assim, e é algo que, no caso, que consegue, no caso, qualquer pessoa do mundo afora, num país mais pobre, no continente africano, no continente Bangladesh, se o cara entender a filosofia, se o cara entender o conceito, e se o cara, ele, no caso, aos poucos, no caso, acreditar, no caso ali, não olhar como investimento, olhar como um conceito, olhar contra uma contra-resposta desses governantes, com certeza a gente vai conseguir fazer toda a diferença é, nesse período e nesse mundo.